Olá, vamos dar continuidade então à aula de antisepsia. Na aula anterior, nós estávamos comentando sobre critérios que a indústria farmacêutica utiliza para a seleção dos ativos. Comentamos que muitos desses critérios, na realidade, a indústria tinha muita dificuldade de encontrar produtos que atendessem plenamente a esses critérios. Então, por exemplo, não ser irritante. Isso você só consegue determinando muito bem se o antisséptico será utilizado sobre pele ou mucosa íntegra ou pele ou mucosa lesada. Então, se você utilizar uma preparação alcoólica sobre pele ou mucosa lesada, logicamente o antisséptico será irritante. Ativos que sejam cáusticos, logicamente, não entram nem em questionamento. Não tem como você usar uma substância cáustica como ativo de antisséptico, exceto quando você utiliza de forma prolongada e continuamente. Então, você utiliza aquele antisséptico 10 vezes por dia, durante uma semana, pode ser que você tenha um efeito cáustico, pela forma equivocada de uso daquele antisséptico. Comentamos também que não ser citotóxico é uma frase bonita, mas que, na realidade, os ativos de antissépticos são citotóxicos, pelo menos para o alvo da sua ação. Então, eles têm que ser tóxicos para a célula bacteriana. Então, eles são citotóxicos para a célula bacteriana. Agora, eles não podem ser citotóxicos para a célula do usuário do produto antisséptico. Então, eu creio que isso aí ficou bem claro. Um outro critério muito importante que nós estávamos comentando é sobre a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma reação adversa que pode acontecer em alguns indivíduos. Hoje em dia, com os ativos utilizados, ela não é tão comum. No passado, ela era muito comum, principalmente hipersensibilidade ao iodo. Ou seja, no passado, nós tínhamos antissépticos que empregavam iodo, não a iodopovidona, mas sim o iodo. O iodo realmente determinava hipersensibilidade aos indivíduos. Hoje em dia já não se usa mais iodo, consequentemente, essa reação adversa é bastante incomum. Foi comentado que você deveria sempre valorizar qualquer queixa de irritação ou hipersensibilidade quando do uso dos produtos antissépticos. Ou seja, se você tem pessoas que não fazem uma aderência ao procedimento de antissepsia, você vai ter um comprometimento de todos os procedimentos e processos que você está implementando. Então, você deve obter aderência a esse procedimento de todos os usuários. Você não pode se dar ao luxo de ter um ou dois que não querem fazer o procedimento e por causa de irritação ou por causa de hipersensibilidade. Você tem que conseguir uma solução para esse problema, nem que seja você ter duas linhas distintas de produtos. Bom, o último aspecto que ficou faltando comentar seria que os ativos de produtos antissépticos tivessem um amplo espectro de ação, ou seja, deveriam agir sobre todos os micro-organismos alvo do procedimento de antissepsia. Na realidade, algo sobre espectro de ação que nós já comentamos é que a ação dos ativos de antissépticos é indiscriminada. Se faz sobre micro-organismos saprófitas ou micro-organismos patogênicos. Então, esse ponto nós já superamos. O que eu quero que vocês vejam como amplo espectro de ação é
o ativo dos produtos antissépticos ele atua muito bem sobre micro-organismos na forma vegetativa. A maioria dos ativos de produtos antissépticos não atua em condições de uso normais sobre os esporos bacterianos e, às vezes, até sobre os esporos fúngicos. Então, você tem que ter noção da limitação do espectro de ação dos ativos dos produtos antissépticos. Uma limitação óbvia dos produtos químicos utilizados como antimicrobianos são os endosporos. Os endosporos são impermeáveis a produtos químicos. Consequentemente, eles vão resistir ao ativo dos antissépticos. Com relação aos vírus, em geral, os ativos de produtos antissépticos atuam muito bem sobre os vírus. Às vezes, existe uma certa limitação se o vírus é nu ou se o vírus é envelopado. Mas, em geral, você não tem esse fator como uma limitação, né, de uso dos antissépticos. Vamos ver alguns ativos de produtos antissépticos. Um que é muito conhecido é o álcool etílico. O álcool etílico ele é o ativo do produto antisséptico. Qual é o produto antisséptico? Uma solução aquosa de álcool etílico a 60% a 90%. Ou seja, o álcool etílico é o ativo. Para ele ser considerado um antisséptico, ele tem que estar numa solução aquosa, numa concentração entre 60% a 90%. Em geral, se fala 70%. Então, uma solução aquosa de álcool etílico a 70%. Esse é o produto antisséptico. Muitas vezes, você tem o álcool etílico sendo apresentado na forma de gel. O gel é uma solução aquosa de álcool etílico a 70% mais ácido poliacrílico para formar o gel. Trietanolamina vai neutralizar o pH ácido dado pelo ácido poliacrílico. Então, é um neutralizador de pH. E glicerina é um componente adicional que impede que as suas mãos fiquem, ressecadas com o uso contínuo desse produto. Então, a glicerina serve para manter, né, a oleosidade normal dos tecidos. Vou retificar o que eu falei, né? Manter a oleosidade normal é um exagero. É pelo menos você não sentir os tecidos ressecados. Bom, o segundo ativo de produtos antissépticos é a clorexidina. A clorexidina é um ativo muito importante, está presente em diversas apresentações, pode estar na forma líquida, na forma de sabonete líquido e pode estar na forma de solução alcoólica, ou seja, misturado com solução de álcool etílico a 70%. Então, todas essas apresentações aí são comuns para antissépticos que têm aí como ativo a clorexidina. Um outro ativo que foi muito comum no passado, hoje em dia não é tão comum assim, são os iodóforos. Então, eu já comentei para vocês que o iodo era utilizado no passado como antisséptico, mas ele tinha um grande problema, determinar hipersensibilidade nos indivíduos que o usavam. Então, o iodo combina com proteínas e confere imunogenicidade a essas proteínas. E você acaba tendo reações alérgicas a esse iodo combinado com as suas proteínas.
O que a indústria fez para superar esse problema? Desculpe a pressa, já que o iodo era um excelente ativo de produto antisséptico. Combinaram o iodo com uma substância que impedia a sua absorção tecidual. Então, o iodo não chegava até essas proteínas para se combinar e determinar a reação de hipersensibilidade. O que fizeram com o iodo? Combinaram o iodo com a polivinilpirrolidona. A polivinilpirrolidona é uma molécula grande como o nome, correto? Então, quando você tem a combinação de iodo com o PVP, é mais fácil do que falar esse nome, o iodo não é absorvido, consequentemente, você não tem reações de hipersensibilidade. Você já viu que os iodóforos têm diferentes denominações, pode ser chamado de iodopovidona, iodo polivinilpirrolidona ou PVPI. É um excelente ativo de antissépticos e ele pode ser apresentado tanto na forma líquida, em preparações aquosas, e em soluções alcoólicas, ou seja, misturado com uma solução aquosa de álcool etílico a 70%. Esse antisséptico é aquele antisséptico que dá uma coloração amarelada à pele depois do uso. Em geral, quando você usa, a espuma formada ela tem uma cor relativamente marrom, a solução do antisséptico é bem marrom, e a espuma fica com uma coloração levemente marrom. Os seus tecidos, depois do uso, ficam com uma cor levemente amarelada. Por quê? Porque a iodopovidona se liga, né, às suas proteínas da superfície da pele, e isso é muito importante para o efeito residual desse produto, desse ativo. Então, a iodopovidona tem um efeito residual bastante expressivo e que você consegue ver, né, o resíduo ligado à sua pele depois da utilização do produto. Um último ativo aí dos produtos antissépticos é o triclosan, o Irgazan DP300. Esse ativo praticamente só está sendo utilizado na linha de produtos de higiene pessoal. Na linha institucional de antissépticos, ele praticamente não é mais utilizado porque é um produto que tem uma baixa atividade antimicrobiana se comparada com os outros produtos antissépticos. Então, ele tem uma ação antimicrobiana bastante limitada. Ele pode ser apresentado na forma de sabonetes e na forma de sabonete líquido. Então, vamos ver só, a título de curiosidade, as apresentações aí dos produtos antissépticos. Nós temos aqui os sabonetes, né? Um sabão em barra, né? Nesse caso aqui, é recomendado que o uso seja individual, você não pode ficar passando essa barra de sabão de mão em mão. Então, é recomendável que, quando você utiliza o sabonete, seja de uso individual, né? Por isso que é um produto mais da linha de higiene pessoal do que a linha de higiene institucional. Os sabonetes líquidos, aí sim, uma linha institucional, você coloca em dispensers, várias pessoas podem utilizar sem ter contato com o produto, sem introduzir contaminantes aí no produto. Existem as soluções, como eu falei, soluções aquosas e soluções alcoólicas. Vamos ver as soluções aquosas primeiro. Está aqui um produto à base de iodopovidona, o produto mais conhecido, Povidine, né? O líquido tem essa coloração marrom escuro e você está num frasco em que você irriga a área onde você quer fazer o procedimento de antissepsia.
A mesma coisa para essa solução aquosa de álcool a 70%. E, no passado, no caso de feridas, se utilizava um artifício que era esse instrumentozinho que vinha na tampa do antisséptico, esse aplicador. Então, você pegava o produto, colocava na ferida, depois introduzia de novo o aplicador no produto, colocava sobre a ferida, e isso, hoje em dia, não é mais aceito, não é um procedimento que seja aceito. Você tocar na ferida, depois você colocar o aplicador dentro do produto. Né? É o mesmo inconveniente que os sabões em barra apresentam. Para isso, então, foram desenvolvidas apresentações em spray. Você joga um spray, com isso o produto não tem contato aí com a ferida. Né? Então, soluções estão aí apresentadas. O gel, a apresentação em gel, que é típica da solução de álcool etílico a 70% em gel, né? O gel antisséptico, o álcool gel antisséptico, e as soluções aquosas. Basicamente, nós temos solução de álcool a 70% com clorexidina e soluções de álcool a 70% com iodopovidona. Então, isso geralmente vem indicado no rótulo como escrito solução alcoólica, ou então vem a palavra tintura. Né? Tintura indica aí, muitas vezes, que é uma solução alcoólica. Então, você tem sempre que consultar, né, o rótulo do produto para entender se ele se presta ou não à utilização que você quer dar. Por exemplo, se tem uma ferida extensa, se você utilizar uma solução alcoólica, vai causar uma grande irritação, um grande desconforto no indivíduo. Então, você deve dar preferência às soluções aquosas. Então, é sempre recomendável que você leia primeiro, né, a composição do produto, quais são os constituintes, para definir uma forma de uso adequada do produto. Algo extremamente importante é a nomenclatura dos produtos aí, químicos utilizados em antisepsia, desinfecção e sanitização. A nossa terminologia ela é muito superior à terminologia de outros países. Ou seja, antisséptico aqui no Brasil tem uma finalidade específica, desinfetante tem uma finalidade específica, sanitizante tem uma finalidade específica. Então, pelo nome do produto, você já pode determinar qual a utilização dele. Se você olhar esses rótulos aqui, você vai ver que essa mesma facilidade você não tem em outros países. Então, por exemplo, esse produto aqui é chamado sanitizador de mão. Essa terminologia é incompatível com a terminologia utilizada aqui no Brasil. Aqui seria chamado antisséptico de mão, não sanitizador. Sanitizador são produtos que você utiliza em superfícies na indústria de alimentos, ou você utiliza num vegetal folhoso, por exemplo. Não teria sentido a gente chamar aqui de sanitizador de mãos. Esse outro produto tem o mesmo problema, é um desinfetante, né? É um produto para ser utilizado na pele, e aqui no Brasil ele seria chamado de antisséptico e não de desinfetante. O que é um desinfetante? É uma substância química que tem ação antimicrobiana, que é utilizada em superfícies inanimadas de locais de assistência à saúde. Então, esse produto aí, aqui no Brasil, causaria uma grande confusão. Né? Primeiro, que ele é para pele, segundo, que ele não é para uso exclusivo, né, do ambiente hospitalar. Então, a classificação que foi dada para vocês, que é utilizada aqui no Brasil, ela está em grande vantagem em relação às denominações desses produtos que você encontra no mundo.
Nós temos uma terminologia mais avançada que países, né, mais desenvolvidos que o nosso. Bom, qual é o mecanismo de ação dos ativos de antissépticos? A solução de álcool etílico a 70% tem uma ação óbvia sobre lipídios. Então, esse ativo vai atuar especificamente sobre fosfolipídios da membrana celular, ou, no caso de bactérias gram-negativas, também na membrana externa, desorganizando essas membranas. A desorganização dessas membranas, pela ação do álcool sobre os fosfolipídios, vai facilitar a penetração do álcool no citoplasma, onde ele vai determinar a desnaturação de proteínas. Então, você vê que são ações sincrônicas, né? Você altera a permeabilidade das membranas, com isso ele consegue passar até o citoplasma, no citoplasma ele desnatura proteínas. A outra substância, o outro ativo, é a clorexidina. A clorexidina age de forma bastante semelhante, mas ela atua somente na membrana celular. Ela se adere aos fosfolipídios da membrana celular, no caso das bactérias gram-negativas, da membrana externa, e desorganiza esses fosfolipídios, como você está vendo aqui. Essa desorganização dos fosfolipídios vai acabar levando à inviabilidade aí da célula bacteriana. Um outro exemplo de ativos são os iodóforos, né? A iodopovidona, o PVPI. O que o iodo dessa molécula faz? Ele se liga à tirosina. Se ligando à tirosina, ele vai formar uma proteína que é infuncional. Então, se a proteína ao qual o iodóforo se ligou era uma enzima, ela vai perder a sua função. A enzima vai perder a ação enzimática. Se o iodóforo se liga a uma proteína estrutural, essa proteína estrutural vai perder a sua propriedade de estruturar, né, aquela estrutura da célula bacteriana. Então, os iodóforos, por formarem diodotirosina, têm uma ação bastante importante aí sobre as bactérias. Além disso, você tem que lembrar que o iodo ele tem uma forte ação oxidante, né? Então, a oxidação de macromoléculas aí pode levar à inviabilidade da célula bacteriana. Falando em substâncias oxidantes, nós só vamos comentar aqui, como uma curiosidade, a água oxigenada, as soluções de peróxido de hidrogênio. As soluções de peróxido de hidrogênio elas são muito utilizadas na antisepsia terapêutica ou profilática de feridas onde você suspeita a participação de bactérias anaeróbicas. Então, quando você tem uma ferida que você suspeita da possibilidade de ocorrência de tétano, que é uma doença causada por uma bactéria anaeróbica, imediatamente você recorre às soluções de peróxido de hidrogênio. Por quê? Essa solução de peróxido de hidrogênio ela libera oxigênio molecular livre, e esse oxigênio molecular livre vai ser altamente oxidante para macromoléculas. E no caso das bactérias anaeróbicas, esse oxigênio molecular livre será letal para elas. Então, a solução de peróxido de hidrogênio ela é utilizada na antisepsia profilática ou terapêutica, principalmente quando você tem bactérias anaeróbicas envolvidas. Lógico, age em qualquer bactéria, mas quando você tem bactérias anaeróbicas, existe uma excelente justificativa para você escolher aí as soluções de peróxido de hidrogênio. E o triclosan seria um agente que inibiria
a enzima enoil ACP redutase, que é uma enzima envolvida aí na síntese de ácidos graxos. Essa ação difere da ação de todos os ativos que anteriormente nós comentamos. É uma ação muito específica. E isso é que leva à desvantagem a esse ativo de antisséptico, ou seja, as bactérias podem bypassar esse alvo da ação do triclosan. Ou seja, você lembra que nós comentamos que existe um fenômeno mundial hoje muito importante, que é a resistência a antimicrobianos. Os antimicrobianos têm uma ação igualzinha do triclosan, tem um alvo muito específico. E a bactéria, quando altera esse alvo, ela fica resistente ao antimicrobiano. Com o triclosan acontece a mesma coisa. Qualquer alteração aí nesse alvo vai reduzir a ação do triclosan. Bom, agora vamos ver o problema da resistência em relação aos outros ativos de antissépticos. Existe resistência às soluções de álcool etílico a 70%, à clorexidina, aos iodóforos, às soluções de peróxido de hidrogênio? Não. Em geral, não. Então, o problema da resistência fica limitado a antimicrobianos. Antissépticos ainda não está descrita a resistência aos produtos antissépticos, vírgula, em geral, não está descrita. Tá? Por quê? Porque é muito difícil a bactéria alterar os sítios de ação desses antissépticos. Então, eu não posso formar uma membrana sem fosfolipídios. Eu não posso tirar toda a tirosina das minhas proteínas. Eu não posso fazer macromoléculas que sejam resistentes à ação oxidante do oxigênio molecular livre. Não tem como a bactéria fazer isso. Muitas vezes as bactérias apresentam uma elevação no nível de resistência a esses ativos, mas não é uma resistência absoluta. Por exemplo, em laboratório, você pode ter bactérias que resistem até concentrações de álcool etílico de 6%, 8%. Perfeito. Então, a bactéria resistia a 2% de álcool etílico e agora você conseguiu selecionar uma bactéria que é resistente a 8%. Ótimo. Laboratorialmente, você descobriu uma bactéria que é resistente a 8% de álcool etílico em solução. Agora, isso indica que a bactéria é resistente a uma solução de álcool etílico a 70%? Lógico que não. De 8 para 70 tem uma diferença de concentração muito grande. Então, o que você pode observar no laboratório, muitas vezes, é o aumento dos níveis de resistência, mas não a resistência absoluta aos ativos de antissépticos, a semelhança do que você observa com antimicrobianos, correto? Não tem como, na maioria das vezes, a bactéria se tornar totalmente resistente aos ativos dos antissépticos, quando o procedimento de emprego desse antisséptico é feito adequadamente, correto? Se você utilizar soluções de álcool etílico fora da concentração, pode ser que algumas bactérias resistam fora do previsto, mas isso foi porque você errou, né, na escolha da solução de álcool etílico. Clorexidina, se você usar concentrações inferiores a essa, pode ser que você vá selecionando, né, bactérias que sejam mais resistentes à clorexidina, mas não totalmente resistentes à clorexidina. Por isso que é importante sempre ressaltar que esses antissépticos têm que ser utilizados como preconizado pelo fabricante, para impedir que as bactérias resistam ao procedimento de antisepsia.
correto? Mas isso não é um problema nos dias atuais, correto? Bom, não tente comparar antimicrobianos com antissépticos. São substâncias que têm formas de atuação muito diferentes. A forma de atuação dos ativos antissépticos, pelo menos o álcool etílico, a clorexidina, os iodófilos e os agentes oxidantes, como a solução de peróxido de hidrogênio, é uma forma bruta, é uma forma drástica, né? É sobre estruturas que a bactéria não consegue alterar para se tornar resistente à ação daquele ativo. Bom, esse quadro aí é bem interessante porque ele mostra o espectro de ação dos principais antissépticos hoje em dia utilizados. O que a gente pode observar? Dentro desse grupo de antissépticos utilizados, os álcoois são os que têm uma ação antimicrobiana mais abrangente, é o melhor espectro de ação. E, além disso, eles têm uma velocidade de ação muito rápida. Ou seja, isso é importante porque as pessoas, quando fazem procedimentos de antisepsia, estão sempre com pressa, né? A pressa é um dos males do mundo atual. Então, se você fala para a pessoa, mantenha aí o tempo de contato com o antisséptico por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você tem certeza que ela vai fazer um procedimento com tempo reduzido. E aí, o álcool leva uma vantagem sobre todos os outros ativos de antissépticos. Outra vantagem do álcool é a ação sobre as micobactérias. O álcool é o antisséptico, o ativo de antisséptico que nós dispomos que tem a melhor ação sobre micobactérias. Mas as micobactérias são um problema restrito a locais onde você tem muitas pessoas que têm tuberculose ou hanseníase. Então, não é um problema geral, né? Ou seja, você não precisa escolher um antisséptico à base de álcool, porque ele é o que tem a melhor ação sobre micobactérias. Em geral, esse critério aqui só é utilizado se você trabalha num local que realmente tenha a possibilidade da circulação aí das micobactérias. Em geral, a atuação sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas e sobre fungos é boa, de álcoois, clorexidina e iodófilos. Triclosan não tem boa ação sobre fungos. E sobre vírus, esses antissépticos aí, em geral, têm uma ação boa a regular, né? Boa a excelente, né? Então, quando você escolhe o antisséptico, geralmente você não tem muita dificuldade, porque o espectro de ação deles é bastante semelhante. O único que se destaca são os álcoois, que têm uma ação excelente, né, segundo essa tabela, sobre todos os seus alvos. Além disso, tem uma ação rápida. Bom, agora, a grande deficiência dos álcoois é que, apesar desse efeito microbicida muito rápido, eles não têm atividade microbiostática residual. Então, quando você passa o álcool na pele, o álcool vai evaporar rapidamente, não vai ficar nenhum resíduo na pele, consequentemente, não existirá efeito microbiostático residual. Então, essa é a grande desvantagem dos antissépticos preparados com álcool. Agora, a solução para esse problema, nós vamos ver mais adiante, é você misturar álcool com clorexidina ou álcool com iodófilos. Com isso, você aproveita as melhores ações desses produtos. Ou seja, se o álcool não tem atividade microbiostática residual,
você misturando a clorexidina ou o iodóforo ou a clorexidina vão conferir essa atividade microbiostática residual ao álcool. Então, uma solução de clorexidina alcoólica tem todas as vantagens do álcool e todas as vantagens da clorexidina. Uma solução alcoólica de iodóforos vai ter todas as vantagens do álcool somadas a todas as vantagens dos iodóforos. Então, essas apresentações, as soluções alcoólicas, têm um grande potencial de uso. Lembrando sempre que essas preparações alcoólicas não têm indicação para utilização em feridas, correto? Pele lesada ou mucosa lesada, a utilização de uma solução alcoólica, né, causa grande desconforto aí ao indivíduo. Bom, vamos falar agora do álcool como antisséptico. Na realidade, você pode utilizar qualquer álcool como ativo de um antisséptico. Você pode usar o álcool etílico, o isopropílico ou o N-propílico. No Brasil, o mais utilizado é o álcool etílico. Em alguns países do hemisfério norte, o álcool mais utilizado é o isopropílico. Não tem diferença, a sua ação será sempre a mesma. Vai agir nos fosfolipídios das membranas celulares e desnaturar proteínas, principalmente no citoplasma. Agora, uma característica imprescindível para que o álcool tenha atividade antimicrobiana é que a sua solução seja hidratada. Curiosamente, o álcool anidro, que aqui está mal representado como 100%, porque o álcool anidro que a gente consegue comprar de melhor qualidade tem 95, 96, 97. Você não consegue um álcool anidro a 100%, né? Ou seja, sem nenhum conteúdo de água. Tem sempre um conteúdo residual de água. Mas aqui é interessante você substituir 100% para álcool anidro. Então, álcool sem água. Álcool sem água não tem atividade antimicrobiana. Isso é importantíssimo, correto? Valorizando o que foi falado até agora. Um antisséptico, à base de álcool etílico, são as soluções aquosas de álcool etílico a 70%. Na realidade, por essa tabela, de 60% a 90%, você tem uma boa ação do álcool, uma boa ação antimicrobiana do álcool. Se você reparar, apesar dessa tabela ir até 95%, mas ela está equivocada, né, porque ela está botando aqui o álcool anidro como 100%, na realidade seria 95%. Aí, se você tirar 5 daqui, vai ficar 90%. Né? A melhor ação dele é de 70% a 90%, 95%. Então, aqui no Brasil, por força de determinação da Anvisa, geralmente as soluções de álcool etílico para uso como antisséptico são a 70%. Por quê? Porque a água é imprescindível para a ação antimicrobiana do álcool etílico. Então, comentamos aqui que sem água não tem atividade antimicrobiana. Entre 60% e 90% é onde se observa a melhor ação e a ação mais rápida, né? 10 segundos para o antisséptico agir sobre o micro-organismo. Esse é um tempo bastante reduzido. Então, é aquilo que foi comentado na tabela anterior. As soluções de álcool antisséptico têm uma ação microbicida e rápida. Bom, agora, como comentado, o álcool possui uma desvantagem importante. Não tem ação microbiostática residual. Então, essa é uma grande desvantagem, principalmente em relação a antissépticos à base de clorexidina ou diodopovidona.
O uso contínuo leva ao ressecamento da pele, e a solução para isso é você botar glicerina. E um grande problema, principalmente para as cozinhas industriais, restaurantes institucionais, que trabalham com fogo, né? Na área da cozinha você tem sempre uma boca de fogão, é a inflamabilidade das soluções de álcool. Então, o álcool é um produto inflamável, ele não deve ser utilizado onde você tem chamas, onde você tem fogo, correto? É um problema não só para usar, como para você estocar. Imagina você estocar na sua despensa 400 litros de álcool, 200 litros de álcool, né? Isso é uma situação de alto risco. Então, o álcool tem essa grande desvantagem, ser inflamável, o que complica bastante, né, a utilização, particularmente em ambientes onde você tem uma chama. Bom, um grande questionamento que é feito, as pessoas têm uma grande curiosidade, por que a solução de álcool etílico, a solução aquosa, é mais atuante, tem mais atividade antimicrobiana que as soluções anidras. Bom, se você pensar, o álcool ele age principalmente na membrana celular, que tem tanto o gram positivo quanto o gram negativo, eu estou abrangendo, e para chegar lá, ele tem que passar pela parede celular. Depois que passou pela parede celular, por causa dessa desorganização da membrana celular, ele acaba chegando ao citoplasma. Então, ele passa pela parede celular, desorganiza a membrana celular e chega ao citoplasma. Perfeito. Na bactéria gram-negativa é uma etapa a mais. Passa pela membrana externa, passa pela camada de peptídeo glicano, passa pela membrana celular e chega ao citoplasma. No citoplasma ele vai desnaturar proteínas. Bom, nesse esquema aqui, eu mostro que o álcool, para agir, ele tem que passar pela parede celular, ele tem que passar pela membrana celular, e aí, para passar pela membrana celular, depende de uma ação dele, ele desorganiza os fosfolipídios da membrana celular, e aí o álcool consegue chegar no citoplasma, onde vai desnaturar proteínas. Consequentemente, para o álcool chegar até o citoplasma, ele vai ter que vencer uma estrutura que é o peptídeo glicano, que está presente na parede celular. E por que isso é uma missão muito difícil? Nas bactérias gram-positivas, principalmente, o peptídeo glicano tem uma parte polissacarídica, né? As cadeias principais são de polissacarídeos, resíduos de polissacarídeos, e é uma estrutura muito hidratada. Então, existem espaços nessa estrutura por onde o álcool transita, por onde o álcool passa para chegar até a membrana celular. Na parede celular, desculpe, gram-negativo é mais fácil. Na parede celular gram-positiva é mais difícil, porque o peptídeo glicano é muito espesso. Agora, independentemente se é gram-positivo ou gram-negativo, esse polissacarídeo que compõe o peptídeo glicano, ele é muito hidratado. Quando você coloca álcool sobre um polissacarídeo hidratado, o que acontece? Vai haver uma desidratação. Se você desidrata esse polissacarídeo, você reduz o tamanho desses espaços aí, nessa malha do polissacarídeo, do peptídeo glicano. Com isso, você vai ter redução da passagem do álcool por essa estrutura desidratada. Então, quando você utiliza um álcool sem hidratação sobre uma bactéria, o que você consegue? Bom, primeiro, desidratar o polissacarídeo, a parte polissacarídica do peptídeo glicano.
Isso vai reduzir a permeabilidade da parede celular. Segundo, muitas vezes na parede celular existem proteínas. E aí o álcool vai desnaturar essas proteínas. Então, você vai fazer um polissacarídeo desidratado e muitas proteínas desnaturadas, fechando essa estrutura de rede. Fechando essa estrutura de rede, você diminui a permeabilidade do peptidoglicano ao álcool. Se o álcool não chegar no citoplasma, você não vai ter uma boa ação desse agente. Então, para você ter uma solução de álcool etílico que tem atividade antimicrobiana, ela tem que ter uma hidratação que possibilite, primeiro, não desidratar as cadeias de polissacarídeo do peptidoglicano da parede celular. Segundo, que ela não cause uma grande desnaturação de proteínas que estão associadas ao peptidoglicano da parede celular. Por quê? A desidratação com a desnaturação de proteínas vai reduzir a passagem de álcool por essa estrutura. Consequentemente, chega menos álcool no citoplasma, consequentemente, você vai ter menos desnaturação de proteínas. Então, uma solução de álcool, para ser considerada antisséptica, ela tem que estar hidratada. Aqui no Brasil, a Anvisa recomenda 70%. Então, álcool etílico não é um antisséptico. O que é um antisséptico é uma solução aquosa de álcool etílico a 70%. Álcool etílico é o ativo dessa solução, mas o álcool etílico não tem uma boa ação antimicrobiana. Em solução aquosa, aí sim, ele tem uma boa ação antimicrobiana. Muita gente fala em fixar a bactéria, usa umas terminologias um tanto quanto exóticas, mas não tem nada a ver, correto? Se fixa ou não a uma superfície, pouco importa. Se ele fixar e matar a bactéria, ele continua com a sua ação antisséptica. Então, às vezes as pessoas criam certas teorias que não se aplicam. Na prática, o que acontece é isso aí, correto? Bom. Uma coisa muito importante é a gente entender as diversas unidades de expressão da concentração do álcool. Então, uma bastante comum é graus GL, ou Gay-Lussac. Essa expressão é quando você usa volume de água em relação a um volume de álcool no preparo da solução. Então, você faz a medição de água e álcool pelo seu volume. Nem preciso lembrar que álcool e água têm densidades diferentes, correto? Então, volumes de soluções que têm densidades diferentes, têm massa diferente. Então, quando você faz volume a volume, você utiliza como forma de expressão da concentração grau GL ou Gay-Lussac. O Instituto Nacional de Pesos e Medidas, ele criou uma unidade própria, né? O INPM é uma entidade ligada a um Inmetro e ele determinou o quê? Olha, a unidade de expressão de concentração das soluções de álcool é peso por peso. Então, são X gramas de água, X gramas de álcool etílico. E isso é importante, sim. Repara que uma solução de álcool a 77% em grau GL equivale a uma solução a 70% em NPM. Esse grau vocês podem tirar daqui, correto? Esse grau foi uma sobra aí que eu não retirei do slide, né? No copiar colar, tá?
Então, uma solução a 77%, ou seja, 77 volumes de álcool, 23 volumes de água, equivale a uma solução 70 INPM, ou seja, 70 de álcool e 30 de água. Você vê que as proporções variaram segundo a unidade de expressão. A Anvisa, ela dá uma orientação genérica sobre como se prepara uma solução de álcool antissético. Ela diz que se você preparar com 68% a 72% peso a peso, isso seria aceitável. Daqui a pouco veremos detalhes sobre isso. Esse peso por peso é chamado em química de fração de massa, volume a volume é fração de volume, né? Indica se você está usando peso a peso, volume a volume. Então, a química utiliza aí essa denominação, fração de volume, fração de massa. E se você quiser preparar as suas próprias soluções de álcool antissético, não basta você seguir essa recomendação aqui. Ter uma concentração de 68% a 72% peso a peso, né? Você vai ter que ter análise de qualidade das matérias-primas, você vai ter que ter um procedimento preparado e validado, você vai ter que ter uma técnica de dosagem do teor alcoólico, tanto da sua matéria-prima quanto da solução preparada, você vai ter que determinar o prazo de validade desse produto, ou seja, a Anvisa te dá a chance de preparar a solução de álcool antissético. Só que, da mesma forma que ela te dá esse direito de preparar, ela te dá o dever de fazer uma série de análises e documentações que inviabilizam o processo. Então, o melhor, quando você compra uma solução de álcool antissético, é você comprar de alguém que produza esse álcool, segundo as recomendações da Anvisa, e tenha registro na Anvisa, porque aí você não precisa seguir todo esse detalhamento técnico para preparar uma simples solução de álcool antissético. Correto? Bom, por que eu fiz esse comentário? Vamos ver aqui dois procedimentos. Um procedimento de antisepsia, né? O indivíduo está fazendo sobre a pele, e aqui o indivíduo está fazendo um procedimento de desinfecção, né? Sobre uma superfície inanimada. Nesses dois procedimentos, vamos fazer de conta que o antisséptico que está sendo utilizado é uma solução aquosa de álcool a 70%. Perfeito. Então, ele bota aqui você consegue perceber perfeitamente que é 70 INPM, certo? Então, tá. Essa solução tem ação antimicrobiana? Sim, perfeito. Se por acaso acabar essa minha solução aqui, que por estar sendo utilizada sobre uma superfície inanimada, eu chamo de desinfetante, eu utilizar esse antisséptico, é correto? Não. Segundo a Anvisa, você está utilizando um antisséptico para fazer desinfecção. Isso é incorreto tecnicamente. Você pode argumentar que o produto é o mesmo, é uma solução de álcool etílico a 70%. Não importa. Você está utilizando um produto que tem um registro de antisséptico para fazer desinfecção. E a Anvisa não permite isso. Isso é um problema muito comum, né? Quando a Anvisa vai fazer fiscalizações, principalmente aí de laboratórios, em que você lê o rótulo e interpreta a composição química. Só que para a Anvisa, a composição não tem qualquer relação com a utilização. Ela dá um registro de utilização.
e não um registro de composição do antisséptico ou do desinfetante. Correto? Então, nunca faça o intercâmbio aí dessas soluções, porque você estará incorrendo num crime sanitário, porque a Anvisa vai ver isso como um crime sanitário, né? Ela não vai querer entender que você sabe a composição do antisséptico e sabe a composição do desinfetante, são iguais, e aí você pode intercambiar. Não, ela leva em consideração qual foi o registro do produto que você está utilizando. Aqui tem um detalhezinho nessa foto que é um grande problema. Eu estou vendo aqui um pulverizador, e aí essa pessoa deve estar demonstrando como é que ela faz a desinfecção da bancada. Certamente a Anvisa vai condenar isso. Por quê? Não tem qualquer indicação de que esse pulverizador contém o álcool a 70% registrado como desinfetante. Então, isso aqui já é o suficiente para você ganhar uma não conformidade da Anvisa. Se você reparar, ó, esse indivíduo está fazendo a mesma coisa aqui nesse fatiador de frios, mas ele está utilizando um pulverizador que tem o rótulo do produto que foi aprovado aí na autoridade sanitária desse país. Então, ele pode utilizar. Agora, você pegar um álcool desinfetante, colocar dentro do pulverizador e utilizar como desinfetante, o fiscal da vigilância sanitária não vai permitir isso. Correto? Não vai permitir isso. Por quê? Imagina que alguém pegou água e colocou num pulverizador, alguém pegou água sanitária e colocou num pulverizador. Você não tem como, olhando o pulverizador, fazer essa distinção. Depois, mesmo que você rotule álcool desinfetante, você tem que ter uma correspondência entre esse álcool que está no pulverizador com o álcool que está na embalagem que você comprou. Então, você tem que transferir, né, não só o nome desinfetante, álcool a 70, mas também o lote do produto e a validade. Isso é obrigatório. Então, por isso que em outros países, esses pulverizadores eles já vêm com um rótulo, correto? Você já compra o produto numa embalagem que permite a sua utilização direta. Bom, e podem existir outros problemas? Podem existir. Por exemplo, você comprou aqui esse álcool e tem a indicação aqui que ele é bactericida. É 70 graus em NPM. Engraçado que anteriormente eu falei que esse grau do INPM não existia. E agora eu vou ter que retificar o que eu disse, correto? O grau existe ali no INPM. Bom, então, eu tenho esse álcool a 70% em NPM. Está sendo dito ali que ele é bactericida. Se você reparar, não existe nenhuma indicação que chame atenção se é um álcool antisséptico ou um álcool desinfetante. Se você olhar aqui nas letrinhas menores, pode ser até que você encontre um desinfetante para superfícies fixas. Perfeito. Então, eu vou comprar esse álcool para utilizar como desinfetante no meu laboratório. Só essa conduta basta? Não. Você tem que entrar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consultar se esse produto aqui realmente está registrado como um desinfetante e ver se o registro está vigente. Esse produto aqui tem um registro que venceu em 9 de 2012. Então, muitas vezes você encontra no mercado produtos que vão gerar um grande problema para você. Por quê? Porque você tem que se habituar sempre que comprar um antisséptico, um desinfetante ou um sanitizante, sempre consultar o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se
o produto está registrado para aquela finalidade e se o registro está vigente. Só comprar não isenta você do crime sanitário. Ah, eu comprei, mas era vendido por alguém, eu fui enganado por alguém. A vigilância sanitária não vai aceitar essa desculpa. Por quê? É uma rotina você fazer essa consulta. Por isso que o site lá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem uma aba tão boa, né, de consultas. Você pega o nome do produto, você coloca o nome do produto ou o registro, o número de registro do produto, e você vai obter todas as informações sobre a regularidade ou não do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso cabe a quem compra, não a quem vende. Então, quem vende pode enganar você, quem compra não pode ser enganado. Você tem que fazer a consulta no site da Anvisa. Bom, um outro problema pior que esse, de não consultar, né, o registro na Anvisa, é você utilizar produtos que não têm essa finalidade, produtos que não são registrados para a finalidade de serem antissépticos ou então desinfetantes. Por exemplo, esse produto aqui, álcool a 96 graus. Ele bota que é 90, não dá para ler aqui, INPM. Perfeito. Álcool 92,8 graus. Não fala bem o que é. Álcool 46 graus. Não dá para ler. Álcool em gel 46 INPM. Perfeito. É uma solução de álcool? Sim. É uma solução aquosa de álcool? Sim. Só que essas concentrações aqui não atendem ao previsto para soluções alcoólicas com atividade antimicrobiana da Anvisa. Então, se você comprar uma dessas apresentações, você está completamente equivocado, correto? Primeiro, que a concentração está errada. Segundo, que você não vê em nenhuma dessas embalagens a indicação de uso. Pior ainda é esse aqui, o álcool em gel. As pessoas, né, leigas acham que álcool em gel é tudo a mesma coisa. E esse álcool em gel aqui, em vez de ter 70% de concentração, ele tem 46% de concentração. Então, quem vivenciou a procura do álcool em gel no início da pandemia, viu muita gente vendendo álcool a 46 graus INPM no lugar de álcool a 70%. Esse é um problema de desconhecimento. A pessoa pensa que a apresentação em gel é sempre igual. Não é. A concentração do ativo, do álcool etílico, pode variar. Esse frasco aqui é muito bonito, é muito legal você ter no laboratório, mas você vai ganhar certamente uma não conformidade se você não complementar, né, esse rótulo aqui com os dados do produto que você botou aqui dentro. Então, você tem que ter lá o lote do produto, você tem que ter o prazo de validade do produto que você completou aqui nesse PSET. Correto? Bom, então, quando a vigilância sanitária observa esses produtos, ela não caracteriza esses produtos como desinfetante nem como antisséptico. Eles não têm registro na Anvisa para serem utilizados como desinfetantes ou como antissépticos. Não tem a concentração, não tem o registro, ou seja, você vai encontrar uma série de não conformidades se utilizar esses produtos. Esse álcool em gel foi causa de muita polêmica, mas existe aí a determinação da Anvisa, né? Essa resolução da Anvisa aqui de 2010, fazendo uma especificação bem precisa, né? Então, é uma preparação alcoólica para higienização das mãos, né? Higienização antisséptica, sob forma líquida. Então, esse é
álcool a 70% na forma líquida e álcool a 70% na forma de gel ou espuma ou outras. Eu não dei espuma e outras porque são muito pouco comuns. Então, a forma em gel tem que ter uma concentração mínima de álcool de 70%. Então, a própria Anvisa, ela, através aí dessa resolução, ela determina quais as concentrações dos produtos para serem utilizados como antissépticos. Existem normas para os desinfetantes e, o mais importante, não é seguir essa concentração. Além de seguir essa concentração, ver como está o registro do produto na Anvisa, se o registro está vigente e se o produto tem a indicação de uso para o qual você quer utilizar. Bom, agora, para quebrar um pouco a continuidade aqui da matéria, algumas curiosidades. Se você já utilizou o enxaguatório bucal, você já viu a presença, né, de ativos de antissépticos nesses enxaguatórios bucais. Então, tem aqui um enxaguatório bucal bastante conhecido, ele tem clorexidina. Então, é um produto de higiene pessoal, contendo um ativo que comumente é utilizado em antissépticos. A mesma coisa aqui para esse creme dental. Esse creme dental tem triclosan. Então, você vê que ainda existe o uso de triclosan em produtos de higiene pessoal. Além disso, você tem aí um creme dental que tem ação antimicrobiana, né? Então, produtos de higiene pessoal, muitas vezes, têm ativos de antissépticos para terem ação antimicrobiana. Existem alguns antissépticos que são pouco frequentemente utilizados, praticamente ficam reduzidos aos quaternários de amônia, cloreto de benzalcônio, cloreto de cetilpiridínio, mas a utilização deles é cada vez menos frequente. Mas existe aí esse spray aqui para feridas, né, para ferimentos e cortes em geral, e usa aí um anestésico e cloreto de benzalcônio, que é um quaternário de amônia. A mesma coisa aqui, né? Então, ainda existem alguns produtos feitos com quaternários de amônia como ativo antisséptico. O mais complexo de entender é esse aqui. Ele é uma pastilha, né? Você está com dor de garganta, então a pessoa utiliza uma pastilha que tem um anestésico, vai melhorar a sua dor de garganta, e tem um antisséptico, né? Que, segundo a instrução do fabricante, possivelmente atuaria nos micro-organismos que estariam dando a sua dor de garganta. Não estou dizendo que essa ação existe ou inexiste, mas só estou comentando aí como é que esse produto deveria funcionar. Correto? Bom, o mais interessante nos antissépticos são as histórias, né? Então, no início da aula, eu falei sobre a história de Samuel Weiss. E aqui vem um outro aspecto histórico muito importante. No passado, existiam 2 antissépticos que eram muito utilizados, era o mercúrio cromo e o mertiolate, né? Esses produtos marcaram uma época, né? O mercúrio cromo era vermelho, pintava, né, a sua pele, a ferida toda em vermelho, e o mertiolate era incolor, né? Tinham preparações que ardiam, tinham preparações que não ardiam, e as crianças, né, que eram usuárias aí desse produto, sabiam muito bem as características desse produto, né? Esses produtos foram já 2 décadas, 3 décadas proibidos. O seu uso foi proibido. Por quê? O mercúrio cromo, como o nome diz,
tem como ativo a merbromina, que é um composto mercurial. E o mertiolate tem um timerosal, que também é um composto mercurial. E o mercúrio é considerado um metal pesado que é altamente tóxico. Então, é inadmissível a utilização aí desses produtos. Então, hoje em dia, eles foram substituídos em produtos, né, por outros ativos. Né? Às vezes eu falo assim, o mertiolate foi proibido, aí a pessoa, na aula seguinte, me traz uma caixinha. Não, professor, o mertiolate ainda existe. Existe o produto farmacêutico mertiolate, o nome mertiolate. Agora, o ativo é o digliconato de clorexidina. Não é mais o timerosal, correto? Então, por isso que durante toda a aula eu venho fazendo essa diferenciação, o que é produto antisséptico e o que é ativo do produto antisséptico. O produto antisséptico é a marca comercial, é o nome, mercúrio cromo, mertiolate. Agora, o ativo é a substância que tem ação antimicrobiana. Então, hoje em dia ainda existe o mertiolate? Existe, mas o seu ativo é a clorexidina. Bom, como eu falei, você tem que ir lá no mural do Google, ver uma apresentação que detalha o procedimento de antisepsia da pele das mãos. Você tem que ver, entender e treinar esse procedimento. Isso vai ser muito importante para a sua vida profissional. A pior coisa que tem é, muitas vezes, você receber um treinamento, desculpe, a partir de uma pessoa que está insegura, né? É muito complicado. Imagina, não, você faz assim, não, agora você faz assim, não, faz assado. Não dá. Você tem que saber de cor e salteado esse procedimento, cada etapa desse procedimento. E você tem que aprender a avaliar se a pessoa está executando bem ou mal o procedimento. Às vezes você fala para a pessoa, você executou mal, ela fala, a opinião sua, eu acho que executei muito bem. Como é que você vai dirimir esse problema? A forma mais fácil é um experimento que muitas pessoas fazem nos treinamentos, que é, pega a tinta guache, né, dilui em água e pinta as mãos dos indivíduos. Então, escolhe alguém, geralmente aquele que fala que faz melhor o procedimento, e você pinta as mãos e o punho desse indivíduo. Coloca uma venda nos olhos desse indivíduo, um óculos escuro, um óculos pintado com tinta preta, e manda ele executar o procedimento. E depois você olha quais as áreas onde ainda tem a tinta guache. E é muito legal, porque a pessoa, quando acaba o procedimento e tira a venda, ele vê que ele esqueceu áreas importantes das mãos. Ele está vendo a tinta restando, né? A tinta guache restando em algumas áreas da mão. Isso tem um poder de conscientização muito grande, né? Quebra aquela autossuficiência, né? Aquela pretensão. Eu faço muito bem esse procedimento. Quais são as áreas que mais as pessoas esquecem? Ponta dos dedos e a área do polegar. Além disso, o espaço interdedos, né? Interdigital. Então, ponta dos dedos, polegar e espaços interdigitais. Então, você coloca a tinta guache nas mãos do indivíduo, veda o indivíduo, deixa a pessoa executar o procedimento de antisepsia da pele das mãos e depois você examina as mãos do indivíduo para ver se a tinta guache foi totalmente removida ou se ainda sobrou tinta guache, principalmente nessas áreas que são chamadas as áreas esquecidas, né, pelo procedimento de antisepsia da pele das mãos. Esse tipo de experimento é muito interessante porque mostra, né, que você executar o procedimento de antisepsia com perfeição é importante. Se você não executar com perfeição, ficarão áreas
esquecidas na pele das suas mãos. Bom, do ponto de vista microbiológico, né, tem que fazer algum comentário, afinal nós estamos na disciplina de microbiologia, as pessoas olharam os produtos antissépticos e pensaram em testes de controle de qualidade desses produtos antissépticos. Um teste de controle de qualidade, um teste muito utilizado em microbiologia, é o teste de suscetibilidade a antimicrobianos. Eu pego uma placa, semeio a bactéria para ela crescer em manto, a gente já viu isso várias vezes, e coloco na superfície desse meio de cultura um disco impregnado com antibiótico. E vou ver se existe desenvolvimento ou não de um halo de inibição ao redor desse disco de papel de filtro. Então, esse teste aqui é feito regularmente com antibióticos, com antimicrobianos, e é chamado de teste de difusão a partir do disco. Então, o antimicrobiano se difunde a partir do disco. Quando você tem um produto antisséptico, em geral não dá para fazer isso, porque ele é líquido ou então ele é muito viscoso. Se você impregnar ele com antisséptico, você não vai ter uma precisão de quanto antisséptico, né, foi absorvido por esse disco. E aí é utilizado um outro recurso, que é a placa com placa com orifício, né? Você faz um buraco na placa, faz um orifício na placa. E aí você joga o volume desejado do antisséptico ali dentro. Uma solução bastante engenhosa, correto? Ou seja, quando você vai testar, você vai utilizar 0,1 ml do antisséptico. Então, você faz um poço, um orifício no agar, e você, com a pipeta, joga o volume desejado nesse poço. Perfeito. O que vai acontecer com o ativo do antisséptico? Vai se difundir pelo meio de cultura e, se a bactéria for suscetível à ação desse antisséptico, vai se formar esse halo de inibição ao redor do orifício, a semelhança do que acontece aqui ao redor do disco. Esse teste é feito regularmente com os antissépticos quando do registro pela Anvisa, correto? Infelizmente, a foto mais próxima que eu tenho desse teste é essa aqui, né? A placa com orifício. Eu tenho aqui um teste que é feito com desinfetante, tá? Que precedeu esse teste aqui com a placa de orifício. A placa com orifícios, né? Esse teste aqui, ele testa 3 bactérias, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, com vários ativos de produtos mais encontrados em desinfetantes. Os quaternários, os quates, podem ser encontrados naqueles antissépticos que eu falei que são muito pouco utilizados. Esse teste aqui foi feito à semelhança desse aqui, né, com um disco impregnado com a substância. Então, esse disco aqui estava impregnado com cloro, esse aqui estava impregnado com ortofenilfenol, esse aqui estava impregnado com quaternário de amônia, esse aqui estava impregnado com hexaclorofeno, e você vê que cada bactéria responde de forma diferente a esses agentes. A Pseudomonas aeruginosa só respondeu ao cloro, né, e o halo de inibição foi muito pequeno. A Escherichia coli respondeu ao cloro, ao ortofenilfenol e ao quaternário de amônia. E o Staphylococcus aureus respondeu a todos os agentes testados. Perfeito. As pessoas, ao obterem esse resultado, elas tentam fazer a mesma coisa que é feito no teste de suscetibilidade a antimicrobianos. No teste de suscetibilidade a antimicrobianos, você mede o diâmetro desse halo de inibição e, com isso, você caracteriza se a bactéria é suscetível, se a bactéria é resistente, se a bactéria tem uma resistência intermediária.
pelo tamanho do halo, né? Você vê que os halos formados aqui, dependendo do antibiótico, são bem diferentes, né? Mas se você testasse várias bactérias para o mesmo disco, o tamanho do halo indicaria se a bactéria é sensível, resistente, tem uma sensibilidade ou uma resistência intermediária ao antimicrobiano. Ou seja, é um teste semi-quantitativo. É quantitativo porque você mede o diâmetro do halo, mas essa medida não é precisa, então é semi-quantitativo. Tentaram fazer a mesma coisa com esse teste aqui. E o teste foi altamente contestado. Por quê? Os antibióticos são muito hidrossolúveis, né? Não adianta você ter um antibiótico que a pessoa faça ingestão e ele não seja hidrossolúvel. Ele não vai passar para o sangue, não vai chegar no sítio de infecção, não vai atuar nos espaços intercelulares. Por quê? Porque nesses locais tem muita água. Então, os antibióticos têm uma boa solubilidade em água. Agora, esses produtos aqui não têm uma boa solubilidade em água, às vezes. Por exemplo, o cloro tem uma boa solubilidade em água. Você sabe. Por quê? Porque você bebe água clorada. Se não tivesse uma boa solubilidade, ficava cloro precipitado na água que você utiliza, na água de consumo. E não é isso que você vê a água e o cloro dissolvido na água. Então, o cloro vai conseguir se difundir no meio de cultura, que é de base aquosa, né? Então, ele se difunde muito bem. Agora, os compostos fenólicos, eles são muito pouco solúveis em água. Consequentemente, eles vão formar halos muito pequenos. Você vê que o halo formado é muito pequeno, é diferente aqui do cloro, que se difunde bem, né? Forma um halo grande. Ou seja, quando você faz esse teste para avaliar se um antisséptico tem ou não ação antimicrobiana, você só leva em consideração a formação do halo e não o seu diâmetro. Então, não dá para comparar. Eu não posso dizer que o cloro, para a Pseudomonas aeruginosa, o cloro é melhor que o ortofenilfenol. Ou aqui nessa bactéria, o cloro é menor que o ortofenilfenol. Ou nessa outra bactéria, o cloro é menor que o ortofenilfenol, porque o halo é maior. Não. O cloro vai conseguir se difundir muito bem no meio de cultura de base aquosa. O ortofenilfenol não se difunde muito bem, consequentemente, o halo formado é pequeno. Então, esse teste com antissépticos só responde se tem ou não tem. Não quantifica o resultado. Consequentemente, você não consegue comparar, né, ativos de produtos antissépticos. Correto? Agora, se você utilizar o mesmo ativo de diferentes fabricantes, você utiliza aqui a clorexidina do fabricante 1, aqui a clorexidina do fabricante 2, aqui a clorexidina do fabricante 3, aqui a clorexidina do fabricante 4. Todos rotulam o produto como clorexidina 2%. E você vê halos maiores e menores, aí você já pode comparar. Porque aí você está comparando compostos que têm a mesma solubilidade no meio de cultura, então se difundindo igualmente. Então, se você tiver diferença aí nos halos de inibição, é por características próprias do produto. Aí você pode valorizar esse resultado. Esse halo aqui, não tem como você saber se é uma atividade bactericida ou bacteriostática. E aí, para você não errar, esse teste é sempre chamado de teste de atividade bacteriostática. Correto? É mais seguro você rotular assim. Se você olhar aqui, ao redor desse disco aqui, eu sei que esse antibiótico aqui tem uma atividade bacteriostática. Por quê? Primeiro, ele deu um halo de inibição grande. Depois, quando a concentração do antibiótico foi caindo, as bactérias conseguiram crescer.
E aí você vê, né, a marca de um halo grande e você vê o crescimento bacteriano invadindo. Então, lembra? Inibição reversível do crescimento bacteriano. Primeiro inibe e depois, com a queda da concentração do ativo, as bactérias voltam a crescer, porque o efeito é reversível. E aí você volta a observar o crescimento ao redor aqui desse disco de antibiótico. Isso são detalhes, mas mostram aí por que esse teste é chamado teste de atividade bacteriostática. Por quê? Não dá para avaliar a atividade bactericida por esse teste. Como eu falei, esse teste aqui é de comparação de resultados muito difícil. Se você utilizar o mesmo ativo na mesma concentração, você consegue comparar os resultados. Se você comparar ativos diferentes, você não pode utilizar esse teste para comparação dos produtos antissépticos. Correto? Muitas vezes, esse teste pode ser utilizado na comparação de produtos antissépticos, com vantagem para você. Por exemplo, você tem um fabricante A que o preço é 10 vezes maior que o fabricante B, mas você está acostumado a comprar do fabricante A. E aí você quer mudar para o fabricante B porque você vai ter uma vantagem econômica, mas você não pode perder a qualidade. Ele tem que ter a mesma ação antimicrobiana que o produto do fabricante A. O que você faz? Se eles forem equivalentes, ou seja, tiverem a mesma composição, faça um teste desse aí. Se você obtiver halos do mesmo tamanho, você tem uma justificativa técnica que a atividade antimicrobiana dos dois produtos é semelhante. Consequentemente, você não tem nenhuma perda de atividade trocando de marca. Então, esse teste é muito utilizado. Às vezes, você chega em alguns lugares, em algumas empresas que utilizam produtos de fabricantes de grande renome e não querem trocar para fabricantes que têm um renome menor, começando no mercado, são indústrias nacionais, não são transnacionais. E aí você tem que convencer a pessoa para trocar de produto. Como é que você pode justificar essa troca? Fazendo um teste desse, comparando a atividade, desde que sejam produtos que tenham a mesma composição, né? A mesma concentração do ativo antimicrobiano. Bom, eu falei anteriormente que eu ia, no final da aula, falar um pouquinho sobre procedimento e processo. Bom, essas terminologias, em qualidade, são diferentes das terminologias habituais que a gente utiliza. Em geral, você utiliza procedimento para tudo. E processo, você às vezes utiliza, mas não tem uma utilização tão intensa aí quanto o termo procedimento. Mas em qualidade, em terminologia da qualidade, é muito importante que você utilize a terminologia correta. Qual é? Quando você tem uma ação executada por um ser humano, é procedimento. Quando você tem uma ação executada por um equipamento, é autoclavação. Se você tem boa memória, naquele procedimento ascético que o indivíduo utiliza, flambagem da alça de níquel-cromo, você viu que a ampulheta rodando e eu sem utilizar a palavra, não sabia se eu falava procedimento ou processo, correto? Difícil classificar aquele procedimento ou processo, né? Não é um equipamento, mas é um equipamento, né? É um equipamento, o bico de Bunsen é. A alça de níquel-cromo é um equipamento? Sim, é um utensílio, né? Não um equipamento. Agora, quem está executando é o ser humano, mas o ser humano está utilizando, então, o equipamento bico de Bunsen. Então, o correto seria chamar de processo. Pronto. Na realidade, a gente não encontra, né, um grau de dificuldade muito grande na maioria dos procedimentos e processos. Agora, aquele ali, a flambagem no bico de Bunsen realmente é difícil de caracterizar. Então,
Do ponto de vista de qualidade, procedimento é executado pelo ser humano, processo é executado por um equipamento. Então, aqui você tem esse indivíduo passando um desinfetante no chão, está fazendo desinfecção, né? Sufixo ão, de ação, né? Uma ação executada pelo ser humano, é procedimento. Autoclavação, uma ação executada pela autoclave. É um equipamento, autoclave é um equipamento, é um processo. Correto? Bom, uma outra coisa que eu falei que, em termos de sistemas de gestão da qualidade, é muito importante, é o termo procedimento. Em geral, as pessoas conhecem perifericamente sistemas de gestão da qualidade, né? Eu diria que as nutricionistas têm um conhecimento de 20%, 30% do que são sistemas de gestão da qualidade. Já a indústria farmacêutica, por exemplo, conhece 100%. Já a indústria automobilística conhece 100%. Por quê? O dia a dia deles emprega os sistemas de gestão da qualidade. Na nutrição, esses sistemas estão começando a aparecer, mas ainda são bem incipientes. Então, quando eu falo procedimento, na visão de um sistema de gestão da qualidade, o que é? Procedimento é algo escrito. Tem que estar escrito, tem que ter um autor, tem que ter um revisor, tem que ter aprovação pelo gerente da qualidade, tem que ter validade, que geralmente é de 1 ano. Ou seja, todo ano você tem que revalidar o seu procedimento. Ah, mas eu corrigi uma letra, corrigi um parágrafo, troquei de produto, tem que emitir outro procedimento. Tem que ser validado. Então, esse indivíduo aqui está fazendo a desinfecção. Perfeito. Eu tenho que estabelecer critérios de qualidade para que esse procedimento aqui tenha eficácia, ou seja, alcance o resultado pretendido. Bom, eu posso estabelecer, olha, após o procedimento de desinfecção, se eu analisar essa superfície, eu vou encontrar 10 unidades formadoras de colônia por 25 centímetros quadrados. Perfeito. Se eu obtiver 10 ou menos, o procedimento funcionou. Se eu obtiver 10 ou mais, o procedimento foi ineficaz. E aí, para você validar, você tem que fazer esse procedimento, repetir ele várias vezes, ver se o resultado atinge o resultado pretendido. Se sempre atingir, perfeito, ele está validado. Não pode fazer que nem algumas pessoas fazem, né? Eu faço 5 vezes, 3 eu atingi o resultado pretendido, 2 eu não atingi. Ah, está validado. Alcançou 3 vezes. Sim, mas você tem que ver que não alcançou por 2 vezes. E quando você fala validado com 3 resultados alcançando a especificação pretendida, são 3 resultados sequenciais, correto? Ele não pode falhar. Se ele falhar, você tem que mudar o procedimento, você tem que alterar alguma coisa do seu procedimento, porque ele não é um procedimento que constantemente leve à eficácia desejada. E uma outra coisa que as pessoas não entendem em validação de procedimentos é que a validação ela tem que ser aplicada sobre a pior condição que você poderia encontrar. Então, esse centro cirúrgico aqui está limpo, correto? Fazer a desinfecção é fácil. Para eu validar esse procedimento de desinfecção, eu tenho que introduzir contaminantes aqui nesse piso. Contaminantes que representariam o maior desafio a esse procedimento de desinfecção. Então, talvez eu tenha que jogar um pouco de proteína, um pouco de sangue, algumas bactérias, alguns fungos, ou seja, se eu falo que esse meu procedimento elimina bactérias, eu tenho que introduzir bactérias.
Se eu sei que nesse procedimento, o desinfetante é inativado por matéria orgânica, eu tenho que jogar um pouco de matéria orgânica para simular a condição de uso mais rigorosa desse procedimento. Se ela funcionar na situação mais drástica, ele vai sempre funcionar, porque você não tem sempre situações drásticas em que você emprega esse procedimento. Em condições normais de uso, você não tem sangue aí no piso, você não tem bactérias, ou seja, se você jogar sangue no piso, se você jogar uma cultura bacteriana no piso, fizer o procedimento de desinfecção e ele funcionar, você sabe que nas condições do dia a dia, esse procedimento funcionaria. Então, validação é isso, correto? Você repetir várias vezes o procedimento, sempre alcançando o resultado pretendido, na pior situação de uso do procedimento. O manipulador tem que ser treinado no procedimento. Ou seja, você não pode pegar essa pessoa aqui, dar esse rodo para ele, dar o desinfetante e falar assim, faça o procedimento de desinfecção. Negativo. Ele tem que ter sido treinado e ele tem que ter sido aprovado. Então, você treina o indivíduo, depois você dá esse equipamento para ele e manda ele executar na sua frente. Aí você fala, eu atesto que ele está executando o procedimento corretamente. Então, ele foi treinado e foi aprovado. Às vezes, você vai fazer auditoria, né, nos locais e pergunta assim, você foi treinado nesse procedimento? Fui. Há quantos anos? Há 15 anos atrás. E aí, isso não tem qualquer valor. Ou seja, da mesma forma que você tem que criar uma validade para o procedimento escrito, você tem que criar uma periodicidade para retreinamento dos colaboradores da sua empresa. Então, você tem que estipular, olha, esse procedimento é muito complexo, ele tem que ser retreinado a cada 6 meses. Olha, esse procedimento é bem mais simples, então ele pode ser retreinado a cada 1 ano. Então, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, você vai treinar o indivíduo novamente, vai testar o indivíduo para ver se ele está aprovado ou não no procedimento. Estando aprovado, aí sim, ele pode executar. O manipulador treinado, ele tem que ser supervisionado e avaliado periodicamente. Então, eu tenho que estabelecer no meu procedimento escrito que mensalmente, bimensalmente, trimestralmente, eu olho esse indivíduo executando esse procedimento e avalio ele. Digo, olha, ele está executando perfeitamente o procedimento. Está executando como descrito no procedimento escrito. Então, eu supervisiono e eu avalio. Tudo isso, todas essas considerações que eu teci, logicamente, são um livro, né, de sistema de gestão da qualidade. Mas é uma cultura que já entrou em algumas áreas. Na indústria farmacêutica, isso aí entra por osmose nas pessoas que trabalham lá. São requisitos imprescindíveis em todas as áreas da indústria farmacêutica. Na indústria de automóveis também, na indústria bélica também, mas na indústria de alimentos e nas cozinhas industriais, ainda esses processos são incipientes. Em geral, nós estamos ainda na época do manual de boas práticas, ou seja, o nosso rigor em relação a todos esses quesitos aí que foram rapidamente, né, colocados, é muito baixo, entendeu? Você faz, mas não faz com o critério que deveria fazer. Mas é interessante você observar, né, que as áreas onde existiu sucesso, a indústria farmacêutica é uma indústria de sucesso. A indústria automobilística é uma indústria de sucesso, né?
As áreas que tiveram sucesso, elas tiveram sucesso a partir da adoção dos sistemas de gestão da qualidade, que estão presentes no Brasil. Você tem a ABNT, né, colocando normas brasileiras que seguem a ISO, que é um organismo internacional. Então, muitas normas ISO já são traduzidas e colocadas aqui no Brasil pela ABNT como normas brasileiras. E é importante você saber disso, porque quando você for escrever um procedimento durante a sua vida profissional, tente seguir o máximo possível o que está previsto nos sistemas de gestão da qualidade. Quanto mais você se aproxima deles, melhor. Correto? Por quê? Porque mais você está se aprimorando, né, na aplicação de algumas normas que são incipientes ainda, numa indústria de alimentos, ou num restaurante industrial, numa cozinha institucional, mas quanto mais você se aproximar, mais próximo do futuro você estará. Por quê? O futuro é a absorção desses sistemas de gestão da qualidade pela indústria de alimentos, que já absorveu em grande parte, e pelas cozinhas, restaurantes, industriais, institucionais, etc. Correto? Então, quando você começar a trabalhar em procedimentos, tem que seguir isso. Por quê? Isso será o futuro. Talvez daqui a 5, 10 anos, isso já nem seja uma exigência adicional, isso seja uma exigência do dia a dia, como é em outras indústrias. Bom, agradeço muito aí a atenção e paciência de vocês. Hoje demoramos muito nessa segunda parte da aula. Não deixe de fazer os exercícios no Google Formulários, no Socrative. E caso você tenha qualquer dúvida, aproveite aí as aulas de estudo sincrônico para esclarecer essas dúvidas. De novo, agradeço muito a atenção de vocês e valorize esse tema como eu tentei a sua valorização durante a aula de hoje. Esse tema realmente é muito importante. Muito obrigado aí pela paciência de vocês e até a próxima